Então, quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí no livro, então, de Juízes, no capítulo 6, é onde nós paramos aí no capítulo 5, semana passada. Temos feito uma exposição sequencial do livro. E hoje nós vamos continuar, então, nossa jornada aí por esta saga, por esse momento aí do povo de Israel. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, mas nós vamos expor todo o capítulo 6. Mas para a gente ganhar um pouco de tempo, então a gente vai fazer só essa leitura inicial e depois a gente vai seguindo, lendo e explicando o resto do texto, como a gente já tem feito nos outros domingos. Juízes, capítulo 6, a versão que eu vou ler aqui é a NVI, a Nova Versão Internacional, diz assim a palavra de Deus. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Até aí a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai amado e bendito, essa é a Tua palavra inerrante, infalível, inspirada, suficiente e autoritativa. É o bom alimento para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos ensine nessa noite por meio da Tua palavra, que haja compreensão, Pai, em nossos corações, que o Teu Espírito venha ministrar na nossa vida conforme a Tua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu trabalhei uma época em rádio, é uma coisa muito legal. Sinto falta sempre que rádio é uma coisa muito interessante. E eu lembro, quando eu comecei na rádio, foi assim, uma coisa meio despropositada, assim, não foi uma coisa que eu planejei para a minha vida para fazer. Então, eu fui lá fazer um serviço, e aí o apresentador lá me chamou assim: tu não pode me ajudar aqui hoje? Eu disse: posso. E aí, fiquei lá, ele pode vir amanhã? Eu disse: posso. E fiquei indo. E aí, comecei a participar já lá do programa. E aí, depois de determinado tempo, eu me tornei um co-apresentador do programa. E rádio FM, para quem não sabe, é assim: um locutor principal ali, ele comanda a mesa de som. Então, ele que solta as músicas que vão entrar no ar, ele que chama o intervalo comercial, ele que controla o volume. É diferente da rádio AM, né, que os apresentadores, locutores ficam lá falando e tem um operador lá da mesa. Mas na rádio FM não. O locutor é que faz toda a operação do áudio, que comanda as picapes. Os antigos vão lembrar o que eram as picapes. Então, na rádio FM tem essa função de, além de você conduzir todo o programa, você tem que ter a parte técnica ali sendo mexida também todo o tempo. E aí eu sempre olhava e tudo, mas eu nunca tinha tido um curso, nunca tive uma oportunidade para ir lá, colocar as coisas para funcionar. E certa feita o apresentador disse assim: olha, eu vou precisar viajar e você vai ficar no meu lugar, você vai tomar conta aqui do programa alguns dias. Você sabe mexer aqui na mesa de som? Sei. Claro, estou aqui olhando todo dia, né? O senhor, estou mentindo aqui na tua casa, mas o senhor sabe que precisava dessa ilustração. Mas eu disse: sei, estou olhando aqui, vou mexer e tal. Aí ele: então tá bom, vou viajar. E eu crente assim que ele ia me dar uma instrução, né? Mas vai ser amanhã. Eu disse: tipo assim, amanhã?
Tá bom. Então, no outro dia eu caí lá meio que de paraquedas, fui lembrando, e eu lembro que os ouvintes ligavam para dizer assim, ei, tá no comercial, mas a gente está ouvindo tu conversar, eu esqueci de desligar o microfone, esse tipo de coisa acontecia. Então, e quase todas as funções que eu tive assim na minha profissão, eu sempre fui desafiado uma coisa meio assim, chega lá e te vira. Chega lá e se não teve ninguém assim, olha, assim que faz, olha, pega isso aqui. Dificilmente eu tive isso em alguma coisa que eu fiz. Tudo foi meio assim, vai fazendo e vai aprendendo. E quando a gente recebe um desafio assim, é difícil, né? Dá medo da gente enfrentar, da gente executar aquela tarefa, sem nenhuma instrução, sem nenhuma prática daquilo, né? Só vai lá e faz, te vira. Isso dá medo, isso dá um receio, isso deixa a gente apavorado. E hoje nós vamos aqui ver a história de um homem que foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele estava lá no canto dele, mas veio Deus e o chamou para uma tarefa muito difícil, para uma tarefa, digamos, impossível, humanamente falando. E ele fez como todo ser humano, ficou morrendo de medo. Mas nós vamos entender hoje que o Senhor é aquele que chama pessoas incapazes para fazer grandes obras e capacita essas pessoas conforme o seu chamado. Hoje, na história de Gideão, nós vamos ver que Deus chama pessoas que não têm experiência para fazer aquilo que Ele quer fazer, independentemente da nossa experiência naquilo. Vamos ver que quando Deus chama a gente até se assusta, mas precisamos seguir confiando na Sua palavra. E a primeira parte desse texto, então, é um chamado de um medroso, o tema da nossa reflexão de hoje, em Juízes 6. A primeira parte, a gente está com um problema do data show, a gente mudou aqui um pouco, e ele está assim meio espremido. Mas espero que está dando para ler, não está? Dá. Mas a semana que vem a gente dá uma arrumada nisso daí também. E o irmão que botou aqui, ele tem um problema assim de labirintite, ele fez isso aqui, mas importante não, mas foi de coração, né, Vitor? Obrigado. Vamos aqui à palavra do Senhor. Então, a gente tem esse primeiro momento aí, que mais uma vez o pecado leva o povo ao sofrimento e o ciclo se repete. Esse triste ciclo que a gente observa no livro de Juízes acontece aqui mais uma vez. O texto começa no versículo 1, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. De novo, o povo mais uma vez se desvia dos caminhos do Senhor. Quem está acompanhando a série já sabe que todas as vezes que nós lemos em Juízes, o narrador falando que os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, nós vimos lá no capítulo 2 que isso significa que eles se envolveram com ídolos pagãos, que eles se envolveram em idolatria. E o texto agora está nos dizendo que mais uma vez eles se envolveram com esses deuses, que mais uma vez eles fizeram o que o Senhor reprova, se envolveram com os ídolos dos povos que habitavam na terra prometida, que agora eles estão. Então a ordem que Deus tinha era, vão para lá, e essa situação vai contextualizar todo o livro de Juízes. A gente sempre tem que ter isso em mente. Deus mandou um povo para uma terra que Ele preparou, e Ele disse assim, vão para lá e expulsem todos os povos que estão lá com seus deuses. Não deixem ninguém. E o que o povo de Deus fez? Chegou lá e começou a negociar. Começou a fazer conversinha, se misturar com quem não devia, e aí com o passar dos anos, aqueles povos dominam Israel. Dominam os israelitas, eles desobedecem a Deus e se misturam ao ponto de as filhas dos israelitas se casarem com os filhos de vários povos que estavam ali e vice-versa, casamentos iam acontecendo, então ficava já aquela misturada. E o que eles faziam também? Eles adotavam os deuses daqueles povos, não era só uma questão de relacionamento, eles começavam a adorar aqueles deuses. Então, no culto deles, imagina que no nosso culto, nós servimos ao Deus, Criador de todas as coisas, mas aqui do lado também nós vamos construir um poste ídolo para algum Deus. Era isso que acontecia. Tinha o culto deles dominical, que eles cantavam a música, mas eles sempre estavam lá com o ídolo do lado, participando, cultuando. Então, eles fraquejaram na ordem que Deus deu para eles, de expulsar aquele povo, e mantiveram os povos idólatras, os povos pagãos, entre eles. E ao longo do livro a gente vai ver isso. Toda vez que o povo se misturava com os ídolos, passava um tempo e eles eram dominados por um povo pagão. E aí o que acontecia? Sofriam, peia na vida deles. Sofrimento, dor. Aí quando eles não aguentavam mais, eles pediam socorro para Deus. Eles clamavam por Deus. E Deus fazia o quê? Levantava um juiz, um libertador,
para eles. Então a gente vê isso se repetindo por muitas vezes ao longo do livro. Aí vinham anos de paz, de tranquilidade, até que novamente eles se afastavam de Deus. Dos dias de Débora e de Baraque, que a gente viu a semana passada, o Diego trouxe aqui, depois disso foram 40 anos de paz. Se você olhar o versículo 31 do capítulo 5, o último versículo, tem lá assim, e a terra teve paz durante 40 anos. Então Deus levantou um libertador, o povo vive agora em liberdade, em alegria, em paz, mas foi só 40 anos. Começaram a fazer tudo de novo. Passados esses 40 anos, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E nesse caso aqui de hoje, Deus usa Midian para tratar o seu povo. E nós temos aqui 7 anos de sofrimento. Nós já vimos ao longo do livro de Juízes que teve um período de 8 anos de sofrimento, 18 anos de sofrimento, 20 anos de sofrimento, mas agora são só 7. Só que são talvez os 7 piores anos para o povo israelita até então. Por quê? Porque como nós lemos aí nesses versículos, esse era um povo que não só oprimia, mas explorava os israelitas. Tudo que eles plantavam, tudo que eles construíam, era destruído pelos midianitas. Tudo aquilo que eles se dedicavam a fazer era totalmente destruído. O povo naquele tempo vivia na miséria, porque os midianitas, junto com seus povos aliados, saqueavam ano após ano o povo israelita. Eles destruíam a plantação, levavam seus animais, e o povo precisava viver escondido. Vivendo escondido em cavernas, escondido nas montanhas, escondidos em fortalezas. Imagina você plantando todo o tempo para você viver, e você já planta naquela expectativa de saber que o povo inimigo vai vir destruir tudo e levar sua plantação. É igual você pensar no seu trabalho, você tem uma dedicação para o seu trabalho, você faz um serviço, e chega lá alguém com uma canetada e muda tudo. Ou então você tem um trabalho de fazer alguma obra, chega lá alguém do dia para a noite destrói, você leva, sabe aquela figura do castelo de areia, que você leva um tempão para construir, vem alguém e quebra tudo lá revoltado? É isso, era isso que o povo israelita vivia, eles trabalhavam para serem saqueados, humilhados pelos povos pagãos, pelos midianitas. Não é horrível a gente viver assim, meus irmãos? Quando a gente tem na nossa vida essa experiência de se dedicar a alguma coisa, trabalhar por alguma coisa, e vem alguém e destrói o resultado do nosso trabalho. Essa era a realidade do povo de Deus. Esse era o sofrimento deles, é o que os israelitas estavam vivendo. E aí, com esse sofrimento todo, o que eles fazem? Eles tomam uma atitude. O versículo 6 vai dizer que aí vai narrar aí toda a situação, foi o que eu falei agora para vocês, e no versículo 6 vai dizer: por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Olha só o que levou o povo a pedir socorro de Deus: empobreceu demais, ficaram na miséria, numa pobreza total, e por causa disso, então agora eles clamam por socorro ao Senhor. E se você está acompanhando a nossa série, você vai ver que isso já tinha acontecido outras vezes, e deu certo. Todas as vezes que o povo estava sofrendo e pedia a misericórdia de Deus, Deus levantava alguém para libertá-los. O povo sofria nas mãos dos inimigos, e quando eles não suportavam mais, clamavam a Deus, e Deus respondia com o libertador. Mas dessa vez vai ser diferente. Dessa vez, Deus ouve o clamor daquele povo, mas não levanta um libertador. O que Deus faz? Deus levanta um profeta. E essa é a grande diferença das histórias que nós acompanhamos até agora. Porque antes da libertação, Deus vai dar um sermão no povo. Olha o que o texto diz a partir do versículo 7. 7 e 8, parte A. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta. O profeta é um arauto do rei, é um proclamador das palavras que pertencem ao Senhor.
é aquele que fala em nome de Deus, e diferentemente de tudo aquilo que ele já tinha feito, Deus não dá um libertador, Deus não dá um escape, Deus não dá solução, mas Deus dá um profeta. E por que isso? O que nós temos aqui é uma clara demonstração de que o Senhor quer chamar a atenção do povo, ensinando, apontando o erro deles. Porque nas outras vezes eles clamavam e Deus dizia: vou solucionar o problema de vocês. E aí depois voltava a fazer tudo de novo. E aí eles clamavam a Deus por causa do sofrimento, e Deus levantava outra pessoa, outro juiz para libertar o povo. E assim eles estavam fazendo, eles: agora eu vou fazer diferente. Vocês estão clamando por socorro? Ok, mas eu vou levantar agora um profeta. Vocês precisam ouvir o que eu tenho a dizer. Vocês precisam ouvir a minha palavra. Deus quer chamar a atenção do povo para os seus erros. E a gente pode fazer uma reflexão aqui, meus queridos. Às vezes nós queremos que Deus nos liberte. Às vezes a gente quer que Deus solucione os nossos problemas. Nós queremos libertação imediata do nosso sofrimento. Afinal de contas, ninguém gosta de sofrer. O que a gente quer? Alívio. Nossas dores gritam por socorro, e o que a gente quer? Alívio, tranquilidade. E aí nós queremos a libertação, mas nós não queremos ouvir o que Deus tem a dizer. Mas aqui Deus está dando primeiro um sermão naquele povo. E o que contém esse sermão? Essa palavra profética para aquele povo? Versículo 8: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então, o que estava acontecendo aqui, claramente, era a consequência da desobediência. Deus está dizendo o que para vocês? Vocês, para eles, não me ouviram. Eu disse o que era para fazer. Eu fiz o que eu disse que ia fazer: libertar vocês, tirar do Egito, trazer para essa terra, e vocês precisavam fazer o quê? Expulsar esse povo daí e não adorar os deuses deles. Mas vocês não me deram ouvidos. E aqui, meus irmãos, nós não podemos fantasiar. Deus pesa a mão sobre aquele povo, sim, porque Ele é um Deus santo e não admite a idolatria. Mas essa mão sobre aquele povo é para tratar o coração deles. E é por isso que Deus então usa o seu profeta para mostrar que mais do que libertação, Ele quer o coração do seu povo em obediência. Mais do que tirar a gente do problema, da dificuldade, Deus quer tratar o nosso coração e ter o nosso coração voltado para Ele. É necessária a libertação, é preciso salvação, mas antes é necessário um coração obediente. E o processo de libertação aqui começa pelo quê? Pela pregação, pelo sermão que eles ouvem do profeta, e passa pelo chamado do libertador. E esse é o nosso próximo ponto. Um hesitante libertador é chamado. Versículos de 11 a 15. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando um trigo no tanque de prensar uva, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, não, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem: não foi o Senhor quem nos tirou do Egito?
mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Deus ensinou o povo no seu sermão sobre o motivo do sofrimento, e agora Ele quer libertá-lo. Ele chama um homem, cujo nome é Gideão, da tribo de Manassés, e ele está lá malhando trigo, porque o que os midianitas fazem? Eles vêm e levam tudo, lembra? Então ele está malhando trigo numa prensa de uva para guardar aquele alimento, porque os midianitas virão e vão devastar, e vão levar toda a colheita, e vão levar os animais, e vão deixar nada vivo aqui. Então ele está lá fazendo o que precisa ser feito, malhando o seu trigo, guardando, escondendo. E aí vem o anjo do Senhor e aparece para ele e diz: o Senhor está com você, forte guerreiro. Imagina, tu está lá no teu trabalho, fazendo tua função aqui, todo dia, normal, e aparece um anjo do Senhor e diz assim: o Senhor é com você. Eu imagino que a voz dele era uma coisa meio assim, meio voz do Cadu. O Senhor é com você, forte guerreiro. Eu nem sei, né? A voz é um pouco ralada. Estou com você, poderoso guerreiro. Imagina a cena, assustadora. O cara está lá na função dele, de repente aparece um anjo dizendo: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. É assustador e ao mesmo tempo é poderoso. É maravilhoso ouvir isso de um anjo do Senhor. E qual é a reação de Gideão? Questionar aquela afirmação. Será mesmo? Será que Deus está com a gente mesmo? Não é assim que a gente age? Se a gente ouve Deus falar: eu estou com você, poderoso guerreiro, a gente vê, mas será mesmo? Será que Deus está com a gente? Ah, tá bom. Deus é contigo. Não, não pode ser. Não é não. Eu acho mesmo é que Deus nos desamparou. Eu acho mesmo é que Deus esqueceu da gente. Não é isso que a gente pensa. Quando a gente está numa situação de sofrimento, quando a gente está numa situação difícil, a gente pensa é o quê? Não, não é bem isso. Deus, eu tenho certeza que Ele se esqueceu de mim. Eu tenho certeza que Deus se esqueceu de nós. Nós ouvimos sobre o que Ele fez. Nós ouvimos a Sua palavra, conhecemos o Seu poder, mas achamos que Ele nos desamparou. Meus queridos, as circunstâncias não podem definir quem nós somos. As circunstâncias não podem definir quem nós somos. Nós precisamos andar não pelo que nós vemos, mas com fé na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor para o seu povo é: eu estou com você. Louvado seja Deus por isso. As circunstâncias dizem para a gente que não é bem assim, mas nós precisamos olhar para a sua palavra, e a palavra dele afirma: eu estou com você. E aqui vale também uma explicação, aproveitar esse momento para falar sobre esse diálogo de Gideão. Ora com o anjo do Senhor, ora com o Senhor. Ao longo da Bíblia nós temos aparição de anjos. Tem gente até hoje em dia que diz que viu anjo. Tem gente que canta, né? Tem anjos subindo e descendo. Eu acho que é uma confusão essa igreja, anjos subindo e descendo em todas as direções. Eu sempre falo isso. Eu sempre fico pensando que a pessoa canta isso. Tem anjos voando nesse lugar, subindo e descendo em todas as direções. Meu Deus, um anjo subindo e descendo. Ninguém vai prestar atenção no culto, porque se um anjo estiver subindo e descendo aqui, eu ia ficar só olhando para esse anjo. Não era não? Mas enfim, na Bíblia a gente olha essa aparição de anjos. Tem várias vezes, até a chegada do Messias, até Jesus, nós vemos essa aparição de anjos. Mas o que nós temos aqui é o anjo do Senhor. E o texto mostra, às vezes, ele falando como mensageiro, que é o significado de anjo, né? Mensageiro, ora como se fosse o próprio Deus falando. Então tem uma ordem de Deus e tem Deus falando. O que nós temos aqui é um mistério.
mas que vai ficar claro à luz da doutrina da Trindade. Por favor, preste atenção nisso, para quando você ver essa expressão na Bíblia, você compreender o que é isso. Então, tem hora que o anjo está dando a ordem, e tem hora que ele fala como se ele mesmo ele está trazendo uma ordem, tem hora que ele mesmo está dando a ordem. E esse mistério a gente só consegue compreender à luz da doutrina da Trindade, de que o nosso Deus é um único Deus, se manifesta, se revela no Deus Pai, Deus Filho e no Deus Espírito. É assim que nós cremos, à luz da própria palavra. Então nós temos aqui o Filho falando em nome de Deus, e o Filho também é Deus. Nós sabemos que o Filho fala em nome de Deus, e que o Filho fala também como Deus. O que nós cremos então, que todas essas vezes que a Bíblia se refere a esse anjo do Senhor, nós cremos e compreendemos que aqui é a aparição do próprio Jesus, ainda não encarnado. Porque Gideão reconhece a forma humana, é um homem que está ali, é um anjo em forma humana, e que ele está trazendo uma palavra de Deus e falando como o próprio Deus. Então nós entendemos aqui que é a manifestação do Filho ainda não encarnado. E o que o anjo veio a dizer para Gideão? Que Gideão é a solução do problema de Israel. Gideão fala que a situação está feia, que eles estão nas mãos dos midianitas. E o que o Senhor fala? É verdade, Gideão, o negócio está difícil aí para vocês, um problemão, e você vai derrotar esse povo. Você que vai ser levantado para derrotar esse povo. Eu estou aqui malhando meu trigo, eu vou fazer isso. Meus irmãos, às vezes nós somos a solução do problema que Deus quer resolver. Às vezes nós somos o instrumento que Deus quer usar para solucionar uma questão que a gente está enxergando. Às vezes nós identificamos algo e nós queremos uma solução para aquilo. E Deus vem e diz assim, então vai lá e faça. Na igreja isso acontece muito. Às vezes as pessoas sempre vêm com os relatórios, né? Não literalmente. E diz, pastor, estou vendo assim, olha, está precisando disso aqui está faltando lá na igreja, eu estou vendo que isso aqui está acontecendo. Eu disse, é mesmo, né, meu irmão? É, tão ótimo, você vai me ajudar com isso. Se acalma, ninguém vai trazer nenhum problema para mim, né? Mas às vezes Deus permite que a gente enxergue aquela situação, porque Ele quer nos usar como instrumento para solucionar aquilo. Enxergar problema é uma capacidade também. Tem gente que enxerga só para reclamar, tem esses. Mas a gente pode enxergar para ser solução, para ser instrumento de Deus. Mas Gideão não curtiu muito essa ideia. Ele olha para si mesmo e diz, ora, eu sou o menor, eu sou incapaz, deve ter gente melhor, deve ter gente mais forte, deve ter gente mais capacitada do que eu sou o menor da tribo de Manassés, uma tribo que nem é relevante, e da minha casa eu sou o menor, eu que vou ser levantado para derrotar esses midianitas? E deve ter mesmo gente melhor do que Gideão, e deve ter gente mesmo mais forte do que Gideão, mas Gideão conhece Moisés, a história de Moisés. Moisés disse que não tinha capacidade de falar para o povo, e Deus disse, mas você vai ser o libertador desse povo. Nós conhecemos a história de Davi, que era o menor da casa de Jessé, e foi levantado o rei de Israel, segundo a vontade e o propósito de Deus para aquela nação. Nós conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio de uma cidadezinha chamada Nazaré, que não pode vir nada bom de lá. Eu conheço a minha história, meus irmãos, e você conhece a sua vida. Eu sei que tinha pastor melhor para Deus colocar aqui. Eu sei que tinha talvez gente melhor para colocar lá na função onde você exerce. Talvez você pode pensar que poderia ser um marido melhor para a sua esposa, a esposa pensando que poderia ser uma esposa melhor, o filho pode pensar que poderia ser um filho melhor, e de fato podem ser pessoas melhores do que nós. Mas Deus é especialista em pegar pessoas incapazes e fazer o que Ele quer fazer por meio dessas pessoas. Deus pega o fraco mesmo, é o ralado. Aí vocês podem dizer, mas poderia ter dado uma caprichada. Não, é esse daí mesmo, é o incapaz. Poderia ter gente melhor,
mas era Gideão que Deus queria. Poderia ter gente melhor, mas era a mim que Deus queria usar. Poderia ter gente melhor, mas era você que Deus queria usar. Essa é a situação de Gideão. Tinha gente melhor do que ele, mas Deus chama pessoas inesperadas para fazer grandes obras. Deus chama pessoas incapazes, que nem pensam talvez um dia exercer aquilo, para fazer uma grande obra. Deus é o melhor dos melhores em pegar gente incapaz e colocá-la numa grande missão. Isso mostra que o poder é dele e que o resultado pertence a ele e que a glória é dele. Porque os que se acham capazes querem o reconhecimento da sua capacidade. Os que são e se acham capazes querem a sua placa de funcionário do mês. Mas Deus usa o incapaz, o inesperado, para fazer a sua obra, para que a glória seja dele, para que o louvor seja dado a ele. Deus está dizendo: Gideão, rapaz, sou eu que estou te enviando. Eu que estou mandando você ir lá. Gideão, não é você que está indo por sua conta própria, não. Eu estou te mandando. Eu que estou falando para você ir. Versículo 16, Deus diz: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Olha o que Deus vai fazer. Eu vou levantar você, Gideão, e você vai derrotar esse povo, todo aquele exército, como se fosse apenas um homem. E a história continua, do versículo 17 ao 21. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermentos. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermentos, ponha-o sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermentos. O fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Gideão fala só: fica aí, eu vou fazer algo para provar que o Senhor está comigo mesmo. E foi preparar uma oferta para o anjo do Senhor, para o Senhor. E ele traz essa oferta. E o anjo dá as ordens que precisam ser dadas para cumprir aquela oferta, para que aquela oferta seja entregue. Então ele consome aquela oferta e desaparece. Espera aí, tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa diferente. Gideão percebe que quem está com ele é maior do que um anjo. Parênteses aqui, meus irmãos. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós temos que entender que quem escreveu aquilo, escreveu depois que aconteceu, certo? Então ele já se refere como anjo do Senhor. Mas naquele momento Gideão ainda não sabia quem era aquele que estava falando com ele. A gente está olhando para uma história que está sendo escrita ou narrada, voltando para o passado. Não estava lá ninguém do lado de Gideão escrevendo os acontecimentos no momento, nem Gideão estava registrando. Então, agora, no versículo 22, a gente vai perceber que a ficha caiu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, vê que agora ele percebe que é o anjo do Senhor, ele exclamou: ah, Senhor soberano! Vi o anjo do Senhor face a face. Gideão percebe que aquele ali era a manifestação do próprio Deus. Em outras versões ele diz: ai de mim, Senhor.
Quando Deus confirma que está com ele, Deus diz: vai, Gideão, que eu estou contigo. E agora essa é a manifestação de que ele de fato está com ele. Então o que acontece com o coração de Gideão? Se enche de paz. Não, ele fica desesperado. Ah, Senhor soberano, eu vi o Senhor face a face. Ou, ai de mim, Senhor. Ele fica apavorado. E existe uma máxima que vocês têm que jogar isso por terra, lançar fora da vida de vocês, de quando Deus está no negócio, tem paz no coração. Você já deve ter ouvido isso. Não, isso aí vai dar certo, pode ir. Você está sentindo paz no seu coração? Pode ir, Deus está nesse negócio. Não, está em paz? Pode ir, que Deus está nesse negócio. Gente, esse não é o padrão bíblico. Homens chamados pelo Senhor ficam apavorados. Esse negócio de paz no coração é muito subjetivo, e a Bíblia vai nos dizer que o coração do homem é enganoso. Às vezes a gente tem paz para fazer o que é errado, para quebrar a cara. Então não vai nessa de que estou com paz no coração, não. Olha o que acontece com Gideão, o próprio Deus está com ele faz o quê? Fica desesperado, fica morrendo de medo. Então não vai com esse negócio: hoje meu coração está cheio de paz, eu vou. Não, mas o Senhor tranquiliza Gideão. Olha o que Deus diz: disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. E até hoje, não até hoje, mas até quando foi escrito, o altar está em Ofra dos Abiesrita. E aí a gente tem então esse chamado desse homem hesitante, esse homem que olha para ele e se acha incapaz, esse homem que acha que não vai conseguir fazer o que ele foi chamado para fazer. Mas a história continua. Deus dá a primeira missão para Gideão. Ele derruba o ídolo e testifica a sua escolha. A partir do versículo 25, leia aí comigo. Perdão, versículo 23. Isso. Não, 25 mesmo. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça... Desculpa aqui, gente, que apareceu uma coisa aqui no meu tablet, que eu não sei tirar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Essa missão está muito legal. Deus está falando assim: olha, você vai lá, vai destruir o altar de Baal, que pertence ao teu pai. Aí do lado tem um poste ídolo, aí você vai cortar ele todinho, e com essa madeira você vai fazer uma fogueira. É aquela coisa para enfrentar mesmo o inimigo, né? E aí você vai fazer madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: nesse meio tempo, todos os midianitas... acho que eu engoli aqui
Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. O que nós temos aqui então? O primeiro passo da missão que Deus dá para Gideão. Então, após Deus mostrar o seu poder, consumindo aquela oferta, confirmar esse chamado de Gideão, ele dá essa primeira tarefa, e a missão vai lá no altar de Baal. Lembre, lá na nossa primeira reflexão, Baal é o principal deus dos cananeus e de todo aquele povo, um deus para fertilidade, para colheita, estava associado muito a isso, a segurança nacional. Então Deus está dizendo assim, você vai lá e derruba esse altar, e esse altar é de ninguém mais, ninguém menos do que do teu pai, o altar de Baal, que pertence ao pai de Gideão, e ele derruba. Meus irmãos, Deus poderia somente preparar aquele povo para vencer os inimigos, né? Pessoal, Gideão, vai lá, junta um povo, chama, e vai lá derrotar todo mundo. Mas aí Deus vai fazer o seguinte antes, você vai primeiro derrubar o altar de Baal, aquele lá do teu pai, que fica lá, você sabe? E do lado daquele poste você vai cortar ele todinho e fazer ele de lenha. Oh, Deus podia ter pedido uma outra coisa, que é, vou enfrentar o meu pai, vou enfrentar o Deus deles, mas a gente precisa lembrar daquilo que Deus fez antes de libertá-lo. Quando eles pedem libertação, Deus levanta o quê? Um profeta, não um juiz. E o que o profeta estava dizendo? Vocês não deram ouvidos ao Senhor e se misturaram com os ídolos. Então o que Deus faz primeiro? Derruba o ídolo, antes de dar libertação. Deus vai lá e manda Gideão derrubar. Gideão, que não é tão burro assim, vai fazer isso de noite. Se fosse eu, também faria a mesma coisa, com medo da família, com medo de uma revolta popular. É tipo botar Judas pendurado nos postes, né? Amanhece no sábado, ninguém sabe quem botou. Então Gideão vai lá, bora lá galera, de noite, agora todo mundo está dormindo, que lá não tinha esse negócio de madrugada, ficar a gente andando não, nessa época ninguém ficava andando de madrugada. Então Gideão vai lá de noite, corta, destrói tudo, com mais 10 servos dele, e de manhã está lá Gideão, de boa, não sei quem fui, e aí alguém destruiu esse altar, e vão investigar, e um X9 vai lá caguetar Gideão, diz foi Gideão, filho de Joás, e vão tomar satisfação com Joás. E vai dizer, Joás, foi teu filho que derrubou. Olha só, gente, a gente não está falando de povos pagãos. A gente está falando dos israelitas, revoltados porque o altar Baal foi destruído. Era o povo de Deus, chateado, porque o altar foi destruído. Viu como o culto deles era misturado? Viu como eles já não sabiam mais quem era Deus, quem era Baal, para eles tanto faz. Quem é ídolo e quem é Deus verdadeiro. E eles ficaram revoltados, porque ele foi destruído, aquele altar, e querem matar. Mas aí Joás percebe que existe alguma coisa diferente. E disse, Baal não é um Deus? Você não precisa lutar por ele não. Pode deixar, já que ele é um Deus, ele mesmo luta pela causa dele. E o que Baal fez, gente? Nada, porque deuses não existem. Porque ídolos são mentiras. Ídolos não têm poder nenhum. Baal não era nada. Então Baal não fez nada. E Gideão continua a sua saga. Ele obedece a Deus. E aí o texto vai nos dizer que os povos inimigos se juntaram mais uma vez para acampar no vale de Jezuel. Olha o que nesse meio tempo, a partir do 33, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos. Uma coalizão agora se formou. Atravessaram o Jordão. Quando a gente fala da conquista da Terra Prometida, a gente lembra que eles atravessam o Jordão para chegar a Canaã. Então, eles dão esse passo importante, estratégico, militar, atravessam o Jordão e acampam no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou o Asbias-ritas para segui-lo.
Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também a Azer, Zebulon e Naphtali, que também subiram ao seu encontro. Os povos inimigos se juntaram, souberam desse negócio. Mas lembra que eles invadem todo o tempo Israel, ano após ano, levando tudo? Eles estão mais uma vez para se levantar, mais uma vez para invadir Israel. E o que acontece com Gideão? O Espírito de Deus enche a vida de Gideão. E aqui a gente tem mais uma manifestação da Trindade. Agora a gente tem o Espírito. Então a gente tem Deus, a gente tem o Filho e a gente tem o Espírito Santo agora. No Antigo Testamento chamado de Espírito de Deus. Se apodera de Gideão, não é que ele estava em transe, mas o sentido aqui da palavra original é de que ele é cheio desse Espírito de Deus. Então ele se enche desse Espírito de Deus e enche de coragem. Toca a trombeta e vamos lá, convocar todo mundo para a guerra. Chama os de Manassés, de todas as tribos, Zebulon, de Naphtali, vamos todo mundo se preparar. Vem todo mundo aqui ao meu encontro. Aquele homem medroso, que não queria ser o chamado por Deus, aquele que derrubou o poste e derrubou o altar de madrugada com medo da família e da galera lá, agora se enche de coragem. Mas não é uma coragem dele, é uma coragem promovida pelo Espírito de Deus. E o que acontece na sequência, versículo 36? E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: Senhor, não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Deus já havia dito que iria derrotar os inimigos, mas Gideão tem uma crise de fé. O que ele vai fazer agora, meus irmãos, não é um ato de fé, um passo de fé, não. Ele está tendo uma crise de fé, ele está demonstrando a sua incredulidade. Gideão demonstra aqui a sua fraqueza e faz uma prova com Deus. Primeiro ele vai colocar uma porção de lã na eira, vai dizer: Senhor, se o Senhor está comigo mesmo, que tudo ao redor aqui amanheça seco, mas a lã encharcada. Quem conhece coisa de lã, por exemplo, a gente usa muito aqui casaco de lã em São Luís, né, de vez em quando chove. Mas assim, a lã, se ela molhar, ela vai ficar encharcada, fica até pesada, né? Então, não há como não ter chovido e ela é exposta e ela não fica encharcada. Então Deus vai dizer assim: mas só que ao redor vai ficar tudo seco e a lã vai ficar molhada. E Deus fez assim. Quando ele acorda, ele espreme aquela lã e dá para encher uma tigela de água. A Gideão olha: Senhor, vai me desculpando aí, mas eu vou te pedir só mais uma coisa. Vamos fazer o contrário? Eu quero que tudo amanheça molhado e a lã amanheça seca. Porque, ora, é mais fácil que a lã tenha absorvido a água, né, e o chão ao redor secou, mas o contrário, está tudo molhado ao redor e a lã seca, isso é mais difícil. Isso aí vai mostrar mesmo se Deus está comigo. E o que acontece? Que a Bíblia diz exatamente o que havia sido dito. Ao redor o orvalho e a lã está completamente seca. Deus está com ele, meus irmãos. Deus está com Gideão. Primeiro, nós precisamos entender uma coisa muito importante nessa passagem. Aqui, nós não temos um paradigma para nós. Esse não é um exemplo para nós seguirmos. Esse não é um padrão. Segundo, aqui não é um teste para saber o que precisa ser feito. Deus já tinha dito o que era para ser feito.
Aqui, Gideão queria uma confirmação de que era ele mesmo que iria fazer aquilo. Se Deus realmente estava com ele. O que nós temos aqui é Deus demonstrando que está com Gideão. E Gideão tentando juntar coragem para seguir para aquilo que o Senhor chamou para fazer. A vontade de Deus já estava revelada. O que estava faltando aqui era coragem. O que estava faltando aqui era fé. E por que isso acontecia? Primeiro, porque Gideão não tinha a Bíblia. Gideão não tinha mesmo nem o Pentateuco, nem os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gideão não tinha a palavra escrita. Gideão não conhecia Jesus. Ele ainda não tinha vindo. Mas nós temos tudo isso. E ainda temos os meios de graça, a ceia, o batismo, que demonstram que Deus está conosco, que simbolizam a presença do Senhor com seu povo. E é certo que quando a gente olha para a história bíblica, a gente também tem Jesus fazendo sinais, os apóstolos fazendo sinais, mas depois dos apóstolos nós não temos mais isso. Por quê? Porque agora temos a palavra, a revelação de Deus está aqui. A gente não precisa de mais alguma outra coisa. A prova de que Ele está com o seu povo já está aqui revelada. E aí, os cristãos adoram se apegar a um pragmatismo. Os cristãos adoram se apegar a uma promessa, a uma prova com Deus. E aí ficam escravizados desse misticismo. Falam assim, Senhor, eu estou apaixonado pela irmã lá, fulana de tal. Se ela for para a igreja hoje com o cabelo amarrado, é porque é para eu convidar ela para tomar um sorvete. Se tu convida para tomar sorvete hoje em dia? Eu com o Fernando, a primeira saída, tomei um sorvete, só que eu me queimei, foi de morango que eu pedi. Feio, né? Um homem pedir um sorvete de morango. Mas enfim, esqueça, deixa isso para lá. Aí fala que ela entra lá com o cabelo amarrado. Aí a irmã vem com o cabelo soltinho, mas um pedaço do cabelo dela ficou assim, diferente. Ele, é um sinal. Não é? Ou então assim, ó, ela vai com uma roupa azul. Aí ela chega com uma cor assim, ele, para mim é azul, né? Ou então, Senhor, se for para eu fazer um curso na faculdade, que eu sonhe com alguma coisa, que eu, né, pense em alguma coisa, assim, aí tudo vai, a pessoa vai ficando presa àquelas coisas, querendo sinais, querendo sinais, querendo sinais. Meus irmãos, Deus já revelou a sua vontade, está aqui, não se escravize em sinais, não fique preso. Aí a pessoa às vezes pensa naquilo, fica investindo numa pessoa que nunca vai dar certo, a minha nunca vai dar bola para ele. Ou vai, eu quero fazer um curso, meu curso, por exemplo, jornalismo, ninguém quer fazer, mas tudo bem. Quero fazer jornalismo, aí sonhou com um microfone, sei lá. O irmão fala assim, meu irmão, segura esse microfone, jornalista usa microfone, eu vou fazer esse curso. Aí fica tentando fazer um vestibular, pro resto da vida nunca vai passar. Ou faz lá a profissão, depois nem é feliz com aquilo. Sabe, eu estou simplificando aqui, exagerando, mas é porque as pessoas ficam depois presas àquelas questões, porque ficam presas a sinais, querem que Deus faça essas coisas, revele em sonho, use um profeta, diga não sei o quê, uma nuvem no formato de alguma coisa. Meus irmãos, a gente está rindo, mas é sério, os cristãos se comportam assim, isso é meninice, isso é imaturidade espiritual. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Está aqui. Você quer fazer um curso que é difícil? Estuda, se Deus te abençoar, você vai passar. Agora também não fica lá esperando, ver se vai abrir aquela porta, né? Você quer casar com a irmã? Meu irmão, manda um WhatsApp para ela, não fica esperando lá que ela vai fazer alguma coisa. Senta do lado dela no culto, já sabe onde ela senta, oh, que coincidência, né? Ah, mais ou menos, é só mentira, mas essa mentira aí vale. Sabe, faz alguma coisa, toma uma atitude e confie a palavra do Senhor. Se for num relacionamento, Deus não quer que você se relacione com ninguém que seja envolvido com os ídolos, seja qual for. Se for numa profissão, Deus não vai querer nada que seja ilegal, que seja errado. Vai lá, vai nessa tua força, Gideão. Eu estou te mandando. Assim também é para a obra dele. Meus irmãos, quando nós começamos há quase 2 anos o Renascença, vocês acham que a gente não estava morrendo de medo? Até hoje eu tenho medo. Quando a gente mudou para esse prédio, morrendo de medo também. Quando a gente mudou de horário, morrendo de medo também. Coitado de Diego, falar, meu irmão, ele devia assim mesmo.
E eu mudamos de horário, mudei de emprego, mudei um monte de coisa mudando. Uma filha chegou esse ano. É muita coisa assim, eu estou desesperado. Eu falei que sexta-feira para os irmãos, Senhor, que chegue 2023, uma folga. Eu ia tirar férias agora em novembro, mudei de emprego. Daqui a 2 anos eu vou tirar férias. Sabe? A gente fica com medo mesmo. Por quê? Porque nós somos os incapazes. Porque nós somos Gideão. Mas Deus está com o seu povo. Glória a Deus. A gente tem medo mesmo. A gente não quer fazer, a gente fica um passo sempre em falso, mas confiando naquilo que o Senhor falou. Senão a gente vai ficar paralisado. Você quer que Deus use a sua vida para a sua glória, para o seu louvor? Vai lá e se disponibilize. Talvez ainda não seja o ministério que Deus quer que você esteja atuando, mas comece e faça alguma coisa. Vocês acham que a primeira coisa que eu fiz na igreja foi pregar? Claro que não. Eu era o que abria e fechava, até hoje continuo, porque os irmãos me deixam aqui sozinho. Mas enfim, alguns não, que Vitor hoje ficou aqui até 1h da tarde me esperando. Obrigado, que eu te amo. Sabe, a gente vai fazendo, vai se disponibilizando, vai servindo, vai ajudando, vai estudando, vai trabalhando, vai piscando para a pessoa. Tem que fazer alguma coisa. Deus é com o seu povo, precisamos dar esse passo. E a demonstração de que Deus está conosco é que nós temos o seu Filho, que morreu na cruz, ressuscitou e deixou para nós a sua manifestação de graça, os seus simbolismos de graça, através do batismo e através da ceia do Senhor. Nós temos a revelação do Senhor por meio da sua palavra. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é o que Deus está dizendo aqui para Gideão. Não é para a gente fazer agora uma prova e botar uma lã lá na nossa casa. É para a gente confiar de que Deus está presente. Deus está fazendo, eu estou com vocês. E isso deve bastar para nós. Ele está conosco. Isso não quer dizer que vai ser fácil, isso não quer dizer que vai ser tranquilo, isso não quer dizer que vai ter paz no seu coração, mas Ele está com o seu povo e não nos desampara. Gideão pediu ajuda para edificar sua fé e Deus respondeu em graça 2 vezes, fez 2 vezes a manifestação da sua graça. Quando nós fazemos o mesmo pedido, Deus responde para nós graciosamente, meus irmãos, nos levando para a revelação final e plena do seu caráter e dos seus propósitos, Cristo Jesus. Quer uma confirmação? Deus diz, olha para o Filho. Quer uma confirmação de que Deus está com você? Olha para Cristo. Essa é a revelação final. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, para a gente encerrar. O autor aos Hebreus disse, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. É por meio do Filho que Deus fala conosco. Nós não precisamos mais dos sinais, nós não precisamos que um anjo se revele para nós. Meu irmão, se alguém disse que viu um anjo te entregando alguma coisa, bota a mão na sua cabeça e diz, eu te repreendo em nome de Jesus, diz teu nome e sai daqui agora. Não precisamos mais disso. A pessoa pode até dizer que viu um anjo, mas ela estava sonhando, teve alguma coisa assim. Não viu não, gente, não viu não. Tá bom, quem quiser ver, que veja seus anjos. E como é que foi essa batalha, então? O Gideão agora está confirmado que foi chamado. E como que vai ser essa guerra? Como que é essa batalha? Será que Deus deu mesmo a vitória para Gideão e para Israel? Nós vamos ver no próximo episódio, neste mesmo local, neste mesmo horário.